Dizem que o amor é cego, que ele chega de repente, uma força da natureza que te atropela sem aviso. O meu não era. O meu era um observador, detalhista, quase um cientista. E esse, no final das contas, foi o problema. Porque quando você observa algo por muito tempo, você não se apaixona pelo que é real, você se apaixona pela beleza do seu próprio olhar. Meu laboratório era o corredor da escola, o trecho de 10 metros entre a sala de química e o bebedouro. Era um lugar caótico, barulhento, um rio de gente fluindo com a pressa do sinal. Mochilas batendo, risadas altas, o cheiro de desodorante barato misturado com o da cantina. Para a maioria, era só uma passagem. Para mim, era o lugar onde o mundo parava, porque era ali que, quase todos os dias, às 9h45 da manhã, eu o via. Mateus. Eu já tinha dominado a arte da observação dissimulada. Eu me encostava nos armários, fingindo procurar algo na minha mochila, o cabelo caindo sobre o rosto como uma cortina. Mas meus olhos estavam trabalhando. Eles eram a lente da minha câmera, o bico da minha pena. Naquele dia, ele estava encostado na parede oposta, rindo com os amigos. E eu comecei o meu ritual. Primeiro, o quadro geral. A postura dele, relaxada, um ombro apoiado na parede, o peso do corpo todo numa perna só. A camisa do uniforme, que em todo mundo ficava larga e sem graça, nele parecia se ajustar de um jeito diferente, um pouco mais apertada nos ombros. Eu tracei a linha do tecido com meu lápis imaginário, sentindo a textura do algodão, a leveza com que ele se movia a cada respiração. Então, o zoom, os detalhes que ninguém mais via. O jeito que os fios de cabelo mais curtos na nuca dele eram um pouco mais escuros que o resto. A pequena cicatriz, quase invisível, no canto da sobrancelha direita. Eu tinha uma teoria de que tinha sido de um tombo de bicicleta na infância. A forma como o pomo de Adão se movia quando ele engolia uma risada, uma ondulação suave e fascinante na pele do pescoço. Era um estudo, uma obra de arte em constante movimento. E o meu corpo reagia a cada traço dessa pintura mental. Quando ele passou a mão pelo cabelo, um gesto casual para afastar a franja dos olhos, eu senti um arrepio subir pela minha nuca. Não era frio, era reconhecimento. Como se meu corpo soubesse, antes de mim, que aquele gesto era importante. Quando ele sorriu, um sorriso aberto, mostrando os dentes, eu senti um calor se espalhar pelo meu peito, descendo pela barriga e se alojando baixo, muito baixo, uma pulsação quente e traiçoeira que me fez apertar discretamente as coxas uma contra a outra. Era uma reação física a algo que só existia na minha cabeça, uma fantasia tão vívida que meu corpo acreditava ser real. Eu estava tão imersa na minha observação que não o vi se virar. De repente, o foco do meu universo estava se movendo na minha direção. O pânico me gelou. Desviei o olhar para o zíper da minha mochila como se ele fosse a coisa mais fascinante do mundo. Meu coração, que antes pulsava num ritmo quente e lento, agora batia descontrolado, um pássaro preso na minha garganta. Ele passou por mim. Eu senti o deslocamento do ar. Senti o cheiro dele, uma mistura de sabonete e de alguma coisa que me lembrava grama cortada. Era um cheiro que eu guardava na minha memória e tentava recriar em meus sonhos. Eu não levantei a cabeça. Não ousei. E aí, Ju? Foram 3 palavras. 3 palavras banais que ele provavelmente disse para umas 20 pessoas naquele dia. Mas a voz dele era como o veludo arranhando a minha pele. E o jeito que ele disse Ju, não Júlia, um apelido preguiçoso e familiar, me desmontou. Minha boca ficou seca, meu cérebro, que minutos antes era um estúdio de arte, agora era uma página em branco. Oi, eu consegui dizer, a voz saindo como um chiado patético. Quando finalmente tive coragem de levantar os olhos, ele já tinha passado. Estava se juntando a outro grupo de amigos perto do bebedouro. Ele nem olhou para trás. Para ele, foi um momento que durou 2 segundos. Para mim, foi um evento que eu passaria o resto do dia dissecando. Corri para o banheiro, o único santuário onde o barulho do corredor não entrava. Me tranquei em uma das cabines e encostei a testa na porta fria, tentando acalmar a tempestade dentro de mim. Respirei fundo.
O cheiro de desinfetante e de papel higiênico barato me trouxeram de volta à realidade. Peguei meu celular, uma mensagem da Lia. Lia, sobreviveu ao corredor da morte? Vi a cena. Meu rosto queimou. Claro que ela tinha visto. Lia via tudo. Eu, mal, acho que engoli minha própria língua. Lia, relaxa, ele sorriu para você, eu vi. Ele sorriu? Eu não tinha percebido. A memória já estava turva. A dúvida era uma tortura. Naquele momento, meu celular começou a vibrar. Era ela. Atendi, a voz ainda um sussurro. Fala baixo, tô no banheiro. Júlia, eu não tenho tempo para sussurros, eu tenho um plano. A voz da Lia era o oposto da minha, era um raio de sol, cheia de energia e certezas. Que plano? Perguntei, desconfiada. Os planos da Lia geralmente envolviam eu passar vergonha. Feriadão, semana que vem. Meus pais alugaram aquela casa na praia de novo, em Juqueí, e os pais do Matheus meio que se convidaram, e o Dani vai levar uns amigos, e eu disse que só ia se você fosse. O mundo parou de girar de novo. Casa na praia. Feriadão. Ele, eu, juntos. A imagem invadiu minha mente com uma força avassaladora. Ele sem a camisa do uniforme, com a pele brilhando de sol e de sal, ele rindo na varanda à noite, ele perto de mim, sem a pressa do sinal, sem a multidão do corredor. Meu estômago despencou. Foi a melhor e a pior notícia que eu poderia receber. Lia, eu não posso, falei, a voz automática do meu medo. Não pode por quê? É a sua chance, Ju, a chance que você está esperando há 2 anos. O universo está literalmente desenhando um mapa para você e você vai dizer não? E se ele me achar uma chata? E se a gente não tiver assunto? E se ele perceber que eu gosto dele e fica um clima horrível? A fantasia é segura, é perfeita, eu posso desenhá-lo, imaginá-lo, e ele nunca vai me decepcionar. A realidade pode destruir tudo. Eu estava quase sem ar falando, todas as minhas inseguranças, todos os meus medos jorrando pelo telefone. A Lia ficou em silêncio por um momento, eu ouvi a respiração dela do outro lado. E se der certo, disse ela, a voz agora mais suave, mais firme. E se ele também sentir alguma coisa? E se a realidade for 1000 vezes melhor que qualquer desenho que você fez na sua cabeça? O que é pior, Ju? A dor de talvez levar um fora ou a dor de passar o resto da vida se perguntando e se? A pergunta dela ficou suspensa no ar, ecoando na cabine pequena do banheiro. E se? Desligamos. Eu fiquei ali sentada na tampa do vaso sanitário, olhando para a tela do meu celular. A foto da Lia, sorrindo, parecia me desafiar. O resto do dia foi um borrão. Eu não conseguia me concentrar nas aulas. Cada equação na lousa, cada data na aula de história se transformava na pergunta da Lia. E se? O meu medo era um monstro gigante, me dizendo para ficar em casa, segura na minha zona de conforto, no meu mundo de observação. Era mais fácil amá-lo à distância. Era indolor. Mas a esperança era uma sementinha teimosa. Uma imagem dele sorrindo para mim no corredor. A memória da voz dele dizendo meu nome, a possibilidade, por menor que fosse, de que a realidade pudesse sim ser melhor que o meu sonho. Cheguei em casa, joguei a mochila no chão e me joguei na cama. Meu celular vibrou. Lia, e aí? Preciso dar a resposta para os meus pais até amanhã, sem pressão. Sem pressão, claro. Eu fechei os olhos, respirei fundo e vi a cena de novo. O corredor. A risada dele, o cabelo caindo nos olhos, o oi. E pela primeira vez eu não senti só a angústia da distância. Eu senti raiva. Raiva de mim mesma. Raiva de viver de migalhas, de momentos de 2 segundos, de olhares roubados. Eu queria mais. Peguei o celular. Meus dedos tremiam tanto que eu mal conseguia digitar. Eu vou. Apertei enviar antes que o meu medo me parasse. A resposta da Lia foi uma fileira de emojis comemorando. Eu joguei o celular longe e afundei o rosto no travesseiro. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Um misto de terror e euforia tomou conta de mim. Eu não sabia o que esperar daquela viagem, mas eu sabia de uma coisa.
naquele sim, naquele simples eu vou, eu estava apostando cada fantasia, cada desenho, cada esperança que eu tinha acumulado nos últimos 2 anos. Mal eu sabia que a aposta era muito mais alta do que eu imaginava, e que ganhando ou perdendo, eu jamais sairia daquela praia sendo a mesma pessoa.